Alguém já tem algo para compartilhar, tem algo chegando para você. Então, quem sou eu para? A Patrícia, a pergunta dela é: por onde começar? Por onde começar? Do começo. Ah, mas isso não ajudou. Então eu preciso entender o que eu quero fazer para entender qual é o começo. Qual é o começo de alguma coisa? Depende do que se trata essa coisa. Às vezes a gente quer começar do final. Vou dar só um exemplo. Vou dar um exemplo quando eu comecei a atender profissionalmente cobrando, né? Que eu pratiquei muito tempo a constelação, aí chegou o momento que eu falei assim: não, agora eu vou, tenho que oficializar isso, tenho que me lançar, né? Tenho que me estrear consteladora. Nesse momento que me veio isso, eu preciso me assumir, preciso assumir esse lugar. Eu pensava assim, tá, mas por onde? Como eu vou começar, meu Deus? Então eu preciso ter um espaço, né? Eu preciso ter um espaço. Na época era só presencial. Preciso ter um espaço. Preciso para receber as pessoas. E eu saí do trabalho, né? Saí do SBT, fiquei sem trabalhar. Não tinha remuneração, não tinha dinheiro. Então ter um espaço físico, um lugar, era insano. Tipo, então não vou começar. Ah, se eu preciso de um espaço, então eu não tenho como começar. Olha que crença limitante. Eu nem tinha cogitado a hipótese de alugar. Nossa, eu posso alugar por hora um lugar. Eu não preciso ter um lugar. É tão limitante as nossas crenças, elas nos restringem tanto que a gente não enxerga um palmo na nossa frente. A primeira ideia é preciso ter um espaço. Então, se eu não tenho, eu não vou fazer. Não, olha só. Vai. Você pode, você pode alugar. Você pode alugar por hora. Você não precisa fazer sempre no mesmo lugar. Você pode fazer num lugar, depois você pode fazer. Parece bobo, gente, mas na época eu não via saída. Até alguém falar assim, Cláudia, por que você não aluga? Bendito seja Deus que coloca as pessoas para falar o óbvio para nós, porque a gente não é capaz de ver o óbvio. É óbvio, acabou. Alguém falou isso para mim, eu falo, nossa, que simples. Exatamente, é simples. É sempre simples. É a gente que pega toda a nossa crença e bota na frente e faz a gente travar. Bastou eu sair um dia para procurar, achei. Achei o lugar, marquei o dia, acabou aquela história. Aí veio a pandemia. A pandemia, a Cláudia é o presencial, não. Alguém me ligava, ai, você faz constelação online? Não, não, eu vivo só do presencial. Eu recusava cliente que precisava do atendimento online. Por quê? Porque eu acreditava que constelação era só presencial. Outra crença limitante. A pandemia veio para virar a gente de cabeça para baixo e se despedir de um monte de tranqueira que a gente carregava. Um monte de conceito e preconceito que deixava a gente limitada fazendo as mesmas coisas o tempo todo do mesmo jeito. E aí a pandemia veio e falou assim: ué, não é isso que você nasceu para fazer, bonitona? Não é isso que você gosta? Não é isso que você ama? Não é isso que você se dedica? Então vai lá e dá o seu jeito. Pois em março começou a pandemia, em maio a gente já estava com as turmas de formação encaminhadas. Eu não sabia como ia acontecer. Eu falei assim, eu tenho que ir parada que eu não posso ficar. E a coisa aconteceu. Hoje a gente está na nona turma de formação desde a pandemia. Ou seja, a gente põe as nossas mazelas como uma grande pedra na nossa frente, falando assim: não, você não vai. Quem é você para? Quem é você para ir? Quem é você para desejar isso, gente? Eu vivi na casa do meu pai até os 40 anos, eu me casei, continuei morando na casa que era do meu pai, por quê? Porque eu tinha uma crença de que para eu ter uma casa eu precisava comprar e eu não tinha dinheiro. Aí eu não tinha dinheiro, eu acreditava que eu tinha que permanecer no mesmo lugar porque eu não tinha dinheiro. Até um ponto que eu falei assim: não, mas eu posso alugar.
Mas o meu pai e a minha mãe, desde criança, falam: não, aluguel, aluguel, ninguém pode morar de aluguel, é muito perigoso morar de aluguel, é uma dívida que você tem para a vida inteira, você vai pagar uma coisa que não é sua. E eu cresci até os 40 anos acreditando nisso. E aí, com 40 anos, eu falei: ah, chega disso. E me mudei para Ubatuba morando de aluguel. E aí a gente então pôde comprar a nossa casa. Mas eu precisei falar para essa crença, sai de mim. Desliguei o botão dela. Chega de colocar coisas pequenas limitando o nosso caminho. As possibilidades estão diante de nós, mas o nosso olho tem que ver, o nosso ouvido tem que ouvir. Então, eu dei alguns exemplos da minha história que são crenças que, quando a gente vive, a gente simplesmente paralisa. A gente não faz o que precisa ser feito porque a gente acredita que quem sou eu? Quem sou? Ah, Cláudia, mas constelar é muita responsabilidade. Quem sou eu para atender alguém? Você é uma pessoa que foi tocada no seu coração. A sua vida foi transformada. Você é essa pessoa. Você não vai entregar currículo para ninguém. Se a sua vida foi tocada, se a sua alma foi transformada, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. E é sobre isso, gente. Se a nossa vida teve efeito em qualquer coisa que a gente faça, significa que a gente tem a capacidade de entregar algo para alguém. É sobre isso. A gente está aqui, eu estou falando, e é isso que Deus vem me pedindo. Cláudia, só abre a sala. Para de querer definir tema. Para de se preocupar se as pessoas vão assistir, se elas vão ir. Só abre a sua sala. E a gente está aqui falando de algo que eu acredito que está chegando para vocês de alguma maneira. E a pergunta que eu também me faço sempre é: quem seria eu na época de Jesus? Eu faço o tempo todo essa pergunta para mim. Quem seria eu? Porque escolheram Barrabás para ser liberto, que é o que a gente faz hoje. A gente tem escolhido Barrabás o tempo todo. Junto com todo mundo. Ah, todo mundo escolheu Barrabás, eu vou lá escolher também. Ah, Barrabás, o maior ladrão de todos, criminoso. Nós colocamos ele no lugar do Salvador. Então, o que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? A gente coloca as nossas preocupações e o nosso medo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí a gente esquece que a gente tem um manual da vida que Jesus veio, ele veio desenhar pra gente. Ele não veio dizer. Ele desenhou, ele pintou. E a gente recusa esse manual porque a gente tem pressa. Não, mas não dá tempo. Não dá tempo, eu tenho conta pra pagar. E a gente esqueceu que assim que ele ressuscita, ele fala: minha paz vos dou. E a gente recusa essa paz dele todos os dias. É só nele que a gente encontra. Por isso que a pergunta era: quem sou eu para falar de Jesus? Eu sou uma pessoa que tem entregado a minha vida a ele. E eu não consigo fazer isso plenamente, gente. É óbvio que não. Mas eu falo e venho dizendo para vocês, do ano passado para cá, quando a gente começou o nosso diálogo, eu sou outra Cláudia, totalmente. Em qual sentido? Eu não me preocupo mais. Na hora que a preocupação vem, eu acolho, e eu tenho tanta confiança nele, e que eu vou saber o que fazer, e que ele vai me entregar o que é preciso, porque eu não tô parada pedindo como uma necessitada, porque tem isso. A gente faz prece, oração, pedindo, porque ele falou: pedir e obtereis. Mas o nosso pedido tem um ajuste aí. O nosso pedido não pode ser de necessitada, de súplica. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. O nosso pedido, antes de mais nada, precisa incluir o que ele já deu. Então, quando eu peço: Senhor, que o Senhor continue entregando o alimento, porque eu dou graças ao alimento que eu tenho e que esse alimento continue chegando, é uma outra postura interna. É outro movimento. Então, assim, ó, eu tô diante da minha refeição, eu falo: Senhor, obrigada. Eu agradeço por esse alimento que está na minha mesa e por todo o alimento que continua chegando. Essa é a chave. Senhor, eu agradeço por esse trabalho de babá, que eu estou há 9 anos fazendo. E te agradeço mais ainda pelo trabalho que vai chegar, pelo trabalho que continua chegando. É outra postura interna, olha aqui como me arrepia. Então, pedir e obterei está falando assim: você pede, mas não como necessitada, porque quando a gente pede como necessitada, a gente não está satisfeito com o que ele já entregou. E se a gente não está satisfeita, a gente está questionando a obra que ele faz na nossa vida. A gente está falando assim: não é suficiente. O senhor está errando na minha vez. Bem na minha vez. Bem na minha vez está faltando. Bem na minha vez. Não sei o quanto faz sentido pra vocês, mas, gente, é ele primeiro. É ele primeiro. E é esse o convite que eu peço para vocês o tempo todo. A gente precisa se abagajar, não podemos ser rasos. Ficar num discurso superficial, numa vida superficial, num pensamento superficial. Converso de tudo, porque eu leio ali rapidinho, pergunto no chat GPT, tô repetindo, tô igual um papagaio, só repetindo coisas rasas. Aí você não vai dar bom. Então a gente precisa se abagajar, a gente precisa ter sustância. Essa palavra eu sempre gostei. Nós precisamos ter sustância. E sustância para mim é vida tocada
Quando a sua vida é tocada, você tem substância. Quando o conteúdo que você tem para entregar, você primeiro viveu, você tem substância. Quando aquilo que você faz para o outro é porque você faz primeiro com você, você tem substância. E aí você entrega substância, as pessoas se nutrem e vão alimentando e distribuindo. Isso para mim é o fluxo da vida, mas isso é para mim. Para outras pessoas pode ser de outra maneira. Quando Jesus foi colocado ao lado dos dois ladrões, ele foi colocado ali na cruz ao lado de dois criminosos, com o povo todo assistindo aquilo. Ele pediu para que Deus os perdoasse. Então, talvez seja um movimento nosso. Aquelas pessoas que estão sendo cruéis com a gente, que a gente fala, Deus, perdoe, eles não sabem o que fazem. E aí o nosso foco sai do outro e volta novamente para aquilo que a gente tem como fazer de alguma maneira, né?